Obrigado. Amém, queridos. Graça e paz. Amém. Queridos, esse lugar é um refúgio mesmo. Quando eu entrei aqui, acho que é Jonatas, né? Falou, esse lugar é um refúgio. É muito bom a gente poder se refugiar, porque quem nasceu do Espírito ganhou vários benefícios espirituais eternos, mas ganhou um adversário, né? E a gente enfrenta uma oposição do império das trevas, mas nós somos mais que vencedores, amém? E hoje eu não almocei, estou meio, mas o espírito está pronto, né? A carne pode ser fraca, mas eu queria que você falasse aí com o Espírito Santo. Eu sei que você é uma pessoa que tem essa intimidade, você é uma pessoa que tem essa sensibilidade, que tem o espírito ativado. E quando o titio pediu que eu trouxesse essa palavra, pastor Xavier, eu fui para a presença de Deus e eu disse: Deus, essa é uma reunião solene, a Santa Ceia, Senhor. É o dia de uma palavra profética para o mês. E eu fui desesperado dizendo para Deus: Deus, o que o Senhor quer, Senhor, falar conosco? O Senhor quer ministrar as nossas vidas, Pai. E eu queria que você dissesse: Espírito Santo, eu quero, Senhor, receber, Pai, a Tua direção, a Tua orientação. Ó Deus, eu preciso, Senhor, necessito de uma palavra viva, Senhor, de uma palavra que traga, Senhor, a instrução para esse mês, que traga a direção, que traga o alinhamento, que me, Senhor, transforme, que me faça ir de glória em glória, que me faça ser, ó Deus, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até se tornar um dia perfeito, Senhor, que venha brilhar nesse mês, ó Deus, a Tua luz nas nossas vidas, ó Pai. Amém, queridos? Bem, é uma palavra que eu não costumo pregar, né? Mas eu prego. Eu gosto de pregar aquela palavra assim, de ânimo, de fé. Mas eu estou falando aqui para cristãos maduros na fé, amém? Para ministros do reino de Deus. E eu vou falar hoje sobre como possuir a unção. Diga para o seu irmão: ó, você precisa, você necessita adquirir a unção, mais unção, amém? Porque Deus é um Deus que derramou a unção sem medidas, mas a gente sabe que o dia a dia a gente vai sentindo que vai esvaziando, mas eu queria ler aqui alguns textos e a gente vai mergulhar aqui. Deus vai liberar uma unção poderosa na sua vida, amém? Esse mês de maio vai ser o mês que você vai andar encharcado, mergulhado no poder da unção do Espírito Santo, amém? Ele diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 27, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, mas ela vos ensinou, assim nela permaneceis. Isso aí não é que Deus está dizendo assim, ó, tu vai andar independente, tu não precisa de pastor, tu não precisa de um ministério, da igreja, estar conectado ao corpo de Cristo. Tem uma bobagem aí que está levando muitas pessoas para uma vida aquém daquilo que Deus projetou. Que é: eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo, então eu vivo sozinho, eu não preciso de pastor. Não é isso. Deus está falando aí que você pode ter uma experiência de tudo que pastor, líder, que ministra você. Esse termo até líder é um pouco desgastado, porque o ministério não é para ninguém mandar em ninguém. O ministério é para servir os irmãos, amém?
não é para ninguém dominar ninguém, é para edificar os santos, para aperfeiçoamento dos santos, para o amadurecimento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para que todos sejam servos, assim como a gente viu o pastor Xavier narrando quem é Jesus. Eu lembro que a primeira palavra que Deus me deu, Isaías 42, o meu servo, ele não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega. E aí essa palavra, por isso que eu digo, eu não gosto de exortar, né? Mas o que esse texto, que a unção permanece em você e ela ensinará todas as coisas, é que hoje nós temos uma palavra que sai aqui do altar, mas que ela entra em você e ela vai sendo acrescentada em você, em revelação e entendimento, amém? O próprio Espírito Santo. Aqui eu lembro de uma palavra, pastor Xavier, que teve um momento na minha visão ministerial que eu dizia, não rapaz, agora o culto tem que ser igual o culto do Universal, é 1 hora. E aí eu fazia aquele culto bem corrido. Tem 5 cultos, 3 cultos, eles fazem um culto que é uma cápsula de culto. Aí o pastor Márcio Valadão ministrando e eu fiquei olhando, né? E aí ele disse, olha irmãos, hoje é desafiador pastorear, é ou não é? E o cara já tem uma trajetória bem longa de apacamento. E ele diz, a gente tem que... Antigamente você e eu assistíamos TV, por um período ali já era... Hoje tem isso aqui que é toda hora, né? E o pastor Márcio Valadão falando isso, tem 40 minutos. E aí a igreja lá, eles fazem culto de 2, 3 horas. E aí disse, irmão, não reclama não, porque é o único momento que a gente tem para alimentar você. Aí aquilo virou assim, não, rapaz, realmente. Porque a gente vai sair daqui, a TV está meio de lado, mas isso aqui é tanta coisa negativa jorrando, né? E aí a gente precisa de uma palavra ungida. E aí, queridos, por isso que esse lugar é um refúgio. Nós precisamos nos alimentar. Olha o que ele diz nesse mesmo texto, 1 João 2:20. E vós tendes a unção do santo, e sabeis de tudo. Isaías 10:27 ele diz, e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço será despedaçado por causa da unção. Querida, a unção quebra o jugo, a unção liberta, a unção destrava. Tem coisas que a gente não está conseguindo fazer porque está um peso, está ali um jugo, sabe, um jugo. A gente assistindo uma série aí que eu terminei hoje, graças a Deus fui liberto. Botei no 15, né, no 1.5 velocidade, que eu tenho que me libertar disso. Mas não vou nem falar o nome para você não ir lá se viciar. Mas do reino, né? E as pessoas eram acorrentadas pelo pescoço. Já era, meu. Jugo, acorrentadas. Mas a unção liberta, amém? A unção quebra o jugo. E aí, por que Deus me trouxe a esse lugar, irmãos? Eu tenho dito, o pastor Xavier falou aqui. É interessante que o Espírito Santo ele fala. E quando eu vinha, Deus falou comigo assim: você vai como Davi, que foi alimentar os guerreiros, levou, acho que foi leite, né? E queijo. Foi leite e queijo que ele foi lá. Davi, um jovem, foi alimentar os guerreiros. E você que está aqui, querido, você é um guerreiro do exército do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do vencedor. Você vai fazer algo para Deus nesse mês de maio. Parece assim, uma mensagem que eu vou falar aqui, que é levando você para o céu, que parece assim que é uma mensagem que não tem nada a ver com a minha vida, mas tem tudo a ver, porque a Bíblia diz que tudo que você colocar Deus como prioridade, todo aquele atormento da nossa vida diária ali, das nossas coisas, demais coisas, vai ser acrescentado. Buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
E às vezes parece, não, como é que tu resolve a tua vida? Como é que tu vai resolver os teus problemas lá no trabalho? Como é que tu vai... Não. Parece que vai acumulando questões na nossa vida, mas a palavra hoje, queridos, o profeta, ele é como alguém que ele não está dentro de um sistema ali, de um processo, mas ele vem com uma visão para trazer alinhamento, amém? Para trazer conserto. Sabe aquelas linhas do distrito? Eu nunca trabalhei no distrito, mas eu imagino. Aí vem o técnico lá com uma perícia, ele deu problema, parou a produção. Aí vem um cara que não participa do processo de produção, mas ele vai lá e conserta, e ajusta, e alinha. E aí começa a produtividade, amém? Mas Deus, Ele quer nos alinhar. Lucas 4:13, o Espírito Santo veio sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou a curar os quebrantados de coração. Nesse mês, querido, a unção ela vem para quê, queridos? Para a gente ser canal de cura, para a gente evangelizar. Evangelho vivo e evangelizar, levar a boa notícia, a boa nova, amém? Mas, pastor, como é que eu faço isso? Como que eu vou possuir a unção? Irmãos, unção não é falar com erudição. Unção, o homem pode ter uma capacidade de expressão hoje. Políticos falam bem, pessoas do desenvolvimento pessoal, né, tem uma palavra que vai ali nos emocionando, nos motivando, mas isso não é unção. Por mais grandiosa que seja a eloquência de um homem, isso não é unção. Por mais simpatia, carisma, o que tem de pessoas aí que não tem nada de Deus, mas que tem uma legião de seguidores, é ou não é? Tu olha na internet, tu vê lá os caras pregando heresia, pregando coisas que não tem nada a ver, falando besteira. Tem gente milionária aí, os humoristas, que eu não estou condenando, mas os caras estão falando besteira, e tem milhões e milhões de seguidores. Isso não tem nada a ver com unção. Por quê? Porque unção é fervor espiritual, é ouvir a voz de Deus, é transmitir a voz de Deus. A unção é um fogo que arde no coração com coisas dos céus, amém? A unção é algo que torna você cheio da vida de Deus, da presença de Deus, e que você choca onde você chega, que você impacta onde você chega, amém? E eu quero declarar sobre a tua vida: você vai andar nesses dias cheio da glória de Deus, cheio da unção de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque é tempo, irmãos. John Wesley, ele disse: pela fé e pela oração nós fortalecemos as nossas mãos frouxas e firmamos os nossos joelhos vacilantes. Você ora, você jejua, importune o trono da graça, seja persistente em oração, e só assim você vai receber a unção e a misericórdia do Senhor, amém? Queridos, hoje eu estou aqui, eu não almocei, mas essa semana Deus falou comigo assim: faz quanto tempo que tu não jejua? Eu sei que houve um jejum aqui nessa igreja que eu estou vindo. Está um tempo tão bom para mim assim, irmãos. Pastor Xavier, tio, eu estou me sentindo muito bem. Voltei a estar junto falo com todo respeito, ele sabe da importância que ele tem na minha vida, mas todo sábado eu estou indo lá e fico pertinho dele, e estar aqui com vocês, irmãos. Esse lugar aqui é um lugar maravilhoso. Sabe por quê? Diga para o seu irmão: sabe por quê que aqui é bom? Sabe por que é gostoso estar aqui? Porque você está cheio da glória de Deus, da presença de Deus. Esse lugar aqui tem paz, amém? Você é lindo, querido. Diga para o seu irmão: você é lindo. Porque a unção faz você até ficar bonito. O
cara paga R$1.000, R$2.000 para ir lá no salão de beleza, mas a unção te embeleza, ela embeleza a noiva, amém? Ela tira a ruga, ela tira tudo, ela faz você ficar belo, amém? Tem gente morrendo aí fazendo intervenção cirúrgica, estética, né? Mas quando você jejua, você ora, você é transformado. Diga para o seu irmão, quer unção? Importune o trono da graça. Diga: Senhor, eu vou deixar de almoçar, eu vou deixar de lanchar, eu vou deixar do café da manhã para te dizer: Senhor, eu quero a tua unção, eu quero a tua glória. Algumas frases aqui, o nome do cara é enrolado, mas ele diz o seguinte: antes de ocorrer o avivamento, uma cidade lá de Galen, meu Deus, o nome dela é muito enrolado, mas diz que Martin Bulls passava horas e horas e dias e até noites em oração, intercedendo sozinho, agonizando perante Deus. Mas quando ele pregava, sua palavra era como fogo e o coração dos seus ouvintes como um capim seco, e era incendiado. Amém, queridos? Nós precisamos, eu não pude, teve o culto de intercessão aqui. Mas, irmãos, o segredo é quanto mais oração, quanto mais intercessão, quanto mais oração, mais poder. Não existe avivamento sem um intercessor. Então diga para o seu irmão: nós precisamos adquirir a unção através de uma vida de oração. E me entenda bem, irmãos, quando eu falo de exortação, lá vem um negócio quente agora. Quando a gente vem pregar, irmãos, primeiro a ser exortado é a gente que está pregando, amém? Primeira, vamos dizer assim, puxar a orelha e meu irmão te alinha. Mas a igreja moderna, ela trata a reunião de oração como uma Cinderela, sabe aquela que é desprezada, que não tem valor? Sabe por quê? Porque que a reunião de oração é desprezada? É como uma serva sem valor. É porque ela não se adorna com as pérolas do intelectualismo teológico, filosófico. Porque ela não se atavia com o diadema da psicologia, da neurociência, mas ela se apresenta com uma roupagem simples da sinceridade e da humildade. E por isso a oração não tem receio de se ajoelhar e de se humilhar diante do Senhor. Amém, queridos? O mal, entre aspas, da oração é que ela não é associada a façanhas mentais. Não é que seja uma preguiça intelectual, mas a oração só exige uma coisa: espiritualidade. Amém? Pessoas que tenham sede pelo céu, sede pela glória, sede pelas coisas eternas. Só ora quem foi tocado pela eternidade. Amém? E aí, queridos, a gente, como eu falei no início, não precisa de espiritualidade, entre aspas também, amém? Eu vou fazer um parênteses aqui, que eu li um doutrinador bíblico, ele diz o seguinte, que a igreja, na verdade, a visão hebraica da Bíblia, ela é bem completa, e a visão ocidental é bem dividida. Tanto que Paulo, quando vai falar lá para a igreja de Corinto, que mentalidade grega, né? Aí começa aquela hierarquia, ó. O dom de línguas é inferior ao dom de profecia, o dom de amor é supremo, o dom... E aí começa, mas não existe na mentalidade hebraica, não, a oração e a pregação. Amém? São importantes, mas eu estou enfatizando agora a oração.
O dom de línguas, o cara pode dizer assim, ele é inferior ao dom de profecia. Paulo estava dizendo, porque a profecia edifica a igreja. E o dom de línguas, quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Mas uma coisa não está contra a outra. Porque eu só vou profetizar se eu tiver edificado. Se eu tiver fraco, se eu não orar em línguas e não fortalecer o meu espírito, e não tiver um espírito incendiado, como é que eu vou edificar a igreja se eu não vou ter profecia? Entende? Aí fica aquela dicotomia, não, a oração, a fé, aí tem aquela dicotomia, não, a predestinação, ou a soberania de Deus, ou livre-arbítrio, entendeu? Mas uma coisa complementa a outra, uma coisa não está separada da outra, amém? E aí a gente começa a ter o equilíbrio. Mas aqui eu vou enfatizar a oração. Para pregar, irmãos, não precisa de uma espiritualidade poderosa. Porque eu estou aqui para falar. Eu lembro quando eu converti, porque queria fazer teologia. Fiz umas teologia meia boca que tinha aqui. Em Manaus não tinha, né? Aí fiz o Ibadan, depois que era mais denso. Aí o Ibadan fechou porque eles estavam fazendo a faculdade de Boas Novas. Aí eu fiz 2 anos do Ibadan, que era bem denso. Aí fui para Fatebov porque a faculdade de Boas Novas tinha uma luta em Brasília para receber a autorização do MEC. Aí fui fazer a Fatebov. Eu lembro que o titio trouxe a Fatebov, que era uma faculdade de Boa Vista, teologia de Boa Vista. Aí depois eu fui para... E agora estou estudando assim, questão jurídica. Estou até fazendo cursinho para a OAB. Os caras falam, meu amigo. Os doutrinadores, os professores dão show. Para ter eloquência não precisa de espiritualidade, só é tu estudar. Com a capacidade intelectual tu vai falar. Mas a oração, irmãos, é mais do que um sermão perfeito, do que uma homilética, do que uma exatidão da exegese ali, exegética ali, uma exatidão de interpretação ali, do original, do grego, do hebraico que a gente vive. Não, agora tu tem que estudar o hebraico, o grego, para te poder. Mas a unção só requer uma coisa: espiritualidade, amém? Qualquer uma pessoa com uma boa memória, com conhecimento vasto, com uma personalidade, com autoconfiança, com uma boa biblioteca que lê, né? Ela pode subir num púlpito e pregar, falar. Mas a pregação pode só sensibilizar, irmãos, as pessoas. Mas a oração começa lá no aposento, a pregação começa lá no aposento da oração. A pregação ungida começa lá. Eu não quero sensibilizar você. Tem gente, eu já estou com 40 anos, irmãos. Já prego desde os 16. Meus sermões eram inflamados, muito grito. E às vezes quando a gente está ensinando, instruindo profeticamente, parece que não, isso aí não é. Mas o Leonardo Ravenhill diz que avivamento não é quando você sobe o monte tocando tambor e fazendo barulho, mas é quando você desce o Calvário, ferido com a santidade de Deus, dizendo: eu quero, Senhor, uma vida nova. Eu quero, Senhor, te agradar mais. Sabe, irmãos, pastorear é diferente, né? E aí a gente fica... O que é religião, né? A gente fala muito, não, religiosidade. Mas a religiosidade é o seguinte, queridos. É você... Vou falar assim, né? Eu falo você porque Deus já falou comigo. Eu sou o primeiro a receber a pancada, amém? Mas qual é a diferença do Filho de Deus estar andando em Deus, estar andando com o Espírito Santo, daquele que está na religiosidade? É que a religiosidade, o cara vem até para os cultos, não falta um, foi batizado nas águas, faz a ceia,
Ele cumpre todos os rituais. E esse ritual da ceia é um ritual poderoso. Eu não estou querendo... Amém? Os 2 rituais mais poderosos que Jesus deixou. A antiga aliança era cheia de rituais cerimoniais. Jesus deixou o batismo, a santa ceia. Amém? O cara batizou nas águas, o cara participa da santa ceia. Mas quando chega segunda-feira, se ele for religioso, ele esqueceu Deus. Ele vai viver a vida do modo dele, do jeito dele. Mas o Filho de Deus vai continuar na segunda-feira de manhã dizendo: meu Deus, mais um dia que o Senhor me deu de presente. Eu me regozijo e eu me alegro nesse dia que o Senhor me deu. O Senhor me presenteou com esse presente. Esse é o dia presente. Mas eu quero, Senhor, entender a Tua vontade nesse dia. Eu quero andar conforme Tu queres, Senhor. Amém? Então essa é a grande distinção de... ou eu estou andando na religião, segunda-feira eu vou viver, não vou orar, não vou ler minha Bíblia, não vou ter um tempo com Deus. Não estou falando aqui que tu precisa passar 10 horas com Deus. Eu vivo no mundo real igual você, querido. Mas ali no carro tu já vai falando com o Espírito Santo. Ele já vai sentadinho ali contigo. É o teu amigo, é o teu companheiro, amém? Pastor, não tenho condição de ler um capítulo da Bíblia. Não leia aquele versículo. Medite naquele versículo. Amém? Que vai liberar uma palavra de Deus ali no teu coração e você vai arrebentar. E aí, queridos, a pregação sem unção, ela sensibiliza. Mas a pregação com unção, ela move o espírito para uma nova vida. Amém? A pregação sem unção toca só no temporal, só fica aqui. E olha, isso parece assim: pô, pastor, o senhor não se importa com a minha vida? E meu irmão, o pastor Xavier falou aqui, eu me importo com finanças, eu me importo com o futuro dos meus filhos. Mas a pregação com unção só se importa com o que é temporário. Não sei nem se eu falei aqui. A pregação sem unção só se importa com o que é temporário. E a pregação com a unção, ela se importa com o que é eterno. Amém? O púlpito é uma vitrine onde nós expomos os nossos talentos, né? Quem canta é lindo, né? Nossos talentos aqui são notados. Quem prega, quem ora bonito, né? É lindo isso, eu não estou questionando isso. Mas a oração, ela desestimula toda a vaidade pessoal, porque a oração é no aposento da intimidade, é tranca o teu quarto e vai lá tu e Deus, e não tem aonde aparecer. E eu quero dizer que nesse mês de maio, pessoas aqui vão ter experiências lá no secreto, lá ninguém vai te ver, mas você vai experimentar uma glória poderosa, e Deus vai te promover lá no público. Ele vai te recompensar lá onde você menos imagina. Você vai ser levantado lá, vai ser recompensado. Vai ver pessoas aqui que vão receber aumentos, vai vir coisas que você achava que não ia acontecer mais, financeira, amém? Coisa na tua família, promessas na tua família, bênçãos, você vai ser beneficiado em nome de Jesus, mas que vai nascer lá no secreto, lá onde a nossa vaidade não pode aflorar, lá onde nosso orgulho tem que morrer, e a gente diz: Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Amém? E aí, queridos, eu vou para o final, não vou conseguir falar. Vou ler aqui algumas coisas, algumas considerações. A grande tragédia dos nossos dias, irmãos, isso é forte, é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermões sem vida, a ouvinte sem vida. Isso é triste, danoso.
E eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para mim. Amém? Eu preciso da tua unção, Senhor. E aí, eu tenho constatado, diz o Leonardo Ravenhill, né? Que mesmo em igrejas ditas como tradicionais, outras como renovadas, pentecostais, tem milhares de cultos acontecendo agora, irmão. Quer dizer, na verdade, nosso horário é muito bom, muito maravilhoso esse horário, porque o nosso culto é cedo. E eu vou encerrar com isso, irmãos. Tinha muita coisa aqui para falar. Mas vai começar muito culto. Está lotado de igreja. Para onde a gente se vira a igreja? É ou não é? Isso não é mal. Isso é bom. Mas com púlpitos sem unção. Por quê? É um despertamento, irmãos. Quando a minha família vinha para o culto. Culto não, ensaio. Na rua que eles iam, apareceu um cachorro, eles morrem de medo de cachorro. Aí foram pelo morrinho. Mas naquele exato momento estava sendo assassinado um gari que ficou noticiado aí, né? E aí tem muita igreja, irmãos. Mas a sociedade continua crescendo em violência. Eu lembro que quando o tio veio lá do Rio Grande do Sul e ele pregou, era uma galera de maconheiro na rua. Mas depois que veio aquela unção salvando pessoas, as pessoas tinham vergonha de dizer que usavam droga. Os bares em Manaus diminuiu, hoje em dia virou moda, agora está um avivamento de boteco, é ou não é? De bar. Por quê? Porque falta unção na igreja, no púlpito, que faz os pecadores chorarem de arrependimento. Eu vou ler só uma frase para me encerrar aqui e orar com vocês, irmãos. Não é uma palavra para você sair daqui triste, amém? Mas é uma palavra para a gente sair daqui, Senhor, que o mês de maio nós venhamos buscar um avivamento, porque não mudou, o trono de Deus continua poderoso, amém? Mas nós vamos ver famílias inteiras se convertendo. Vou te falar, boca de fumo fechando, amém? Vou te falar, morte, sangue, derramamento de sangue diminuindo, em nome de Jesus, amém? Isso é unção. Eu queria que você se colocasse de pé aí. Tem muita coisa aqui, irmãos, que vai mexer com a nossa cabeça, mas William Booth, ele disse o seguinte: o maior perigo da igreja do século XX, que a gente está na igreja do século XXI, né? Será uma religião sem o Espírito Santo, um cristianismo sem Jesus, um perdão sem arrependimento, a salvação sem regeneração, a política sem Deus e o céu sem inferno. Amém? No mesmo evangelho onde há céu, há inferno. No mesmo evangelho onde há o judaísmo, há o Pentecostes inaugurando a igreja do Cordeiro, amém? No mesmo evangelho onde há os cristãos que foram chamados cristãos, havia arrependimento, perdão de pecados. Como Titio tem pregado aí nos cultos anteriores. Hoje a gente não faz nem apelo, irmãos. E aí o Leonardo Ravenhill fala o seguinte: que há igrejas, muitos cultos. Isso, 1950 foi escrito esse livro que eu estou tirando aqui algumas considerações. Por que tarda o pleno avivamento, né? E aí ele diz que é o que está acontecendo hoje, muitos cultos, mas não vai haver conversões, arrependimento, novo nascimento. E aí ele fala o seguinte, que a igreja está preocupada com o templo, em construir templos, mas está faltando pregadores com unção. Isso é para mim, mas é para cada um dos ministros, amém? Para você e eu refletirmos.
Não estou gritando, não estou inflamando, não estou mexendo com emoções, mas eu sei que o Espírito Santo está mexendo as nossas entranhas, amém? Está havendo uma mudança no nosso espírito, no nosso coração. E ele diz o seguinte, que estão preocupados com templos, mas na hora de selecionar os pregadores não são questionados. Quanto tempo tu passa orando? Se um pregador não ora, ele dizendo, né? 2 horas antes de uma mensagem, ele é um pregador sem valor, que não vale um centavo, porque ele não vai. Ele vai falar com a mente dele, com a inteligência dele, mas vai mover só a alma, só o intelecto. Mas um pregador cheio da unção que ora, e Deus vai levantar aqui uma geração de evangelistas, de pregadores, de profetas, que vão mergulhar em um tempo com Deus, e que não vai precisar fazer barulho. Quando você abrir sua boca, você vai ver pessoas chorando, e a gente não vai precisar, sabe, queridos? Tem uma coisa que tem me sacudido assim. A gente diz assim: vem para Jesus que tua vida vai melhorar. Sabe qual é o apelo? É você precisa se converter dos seus pecados. Você vai ser perseguido por amor de Jesus. Você vai ser perseguido no seu trabalho, na sua família. Muitas vezes você vai ser discriminado por você querer um compromisso sério com Jesus. Quem está disposto a ser um verdadeiro filho de Deus, aceitar Jesus? E esse mês, pastor Xavier, eu estou falando aqui, é uma palavra de exortação pesada, mas é o mês do evangelismo. Que Deus fala comigo assim: maio é o mês do evangelismo, que é uma palavra de graça, né? Mas quando eu não evangelizo, eu preciso ser evangelizado, eu preciso de conversão em várias áreas da minha vida, amém? Isso é para mim. Eu quero te convidar agora a se colocar de pé, no seu lugar, e a gente dizer: Jesus, esse mês de maio, Senhor, eu sei que aqui na terra eu tenho muitos desafios. Tem uma prova da OAB ali para enfrentar daqui a uns dias. Tem gente fazendo concurso. Domingo que vem eu acho que eu vou fazer o concurso da Cefaz. Tem desafios. Tem fatura de cartão para pagar. Parece uma loucura tu falar só do céu, né, irmãos? Mas eu quero te dizer, irmãos, você é do céu. Tudo isso aqui é transitório, é passageiro. Deus vai te colocar no melhor lugar, na melhor posição, na melhor condição. Mas você não é dessa terra. Isso aqui é só um andame. Os prédios e as mansões celestiais permanentes são lá no céu, amém? Eu não vou perder meu sono pensando em fatura de cartão. Eu não vou perder meu sono pensando no meu faturamento mensal. Deus, eu quero conhecer os teus segredos, Senhor. Eu quero ser instrumento teu. Essa igreja, esses teus filhos, as tuas filhas amadas e queridas aqui, Senhor, não serão desassistidas por ti, porque tu és um pai de amor, Senhor, que tu pão, que tu dá o peixe, mas que tu dá também o Espírito Santo, para nós cumprirmos, Senhor. E nós não temos 2 vidas, nem 3 vidas, nós só temos essa vida, e nós queremos que essa vida, Senhor, que é tão curta, tão passageira, seja, Senhor, cheia, Senhor, dominada, debaixo dos domínios da tua unção, Senhor, da tua glória, da tua vida, Senhor, da tua Shekinah. Ó Deus, batiza no Espírito Santo, batiza com fogo, libera, Senhor, nesse mês de maio, os dons do Espírito, Senhor, o falar em variedades de línguas, o edificar a si mesmo. Ó Deus, quem não é batizado no Espírito Santo, seja despertado para essa promessa gloriosa, meu Pai. Eu queria te convidar a você vir aqui à frente, querido, você que quer fazer um compromisso agora com Deus, dizer: Senhor, eu quero andar na unção. Eu já estou aqui na frente, Senhor, eu preciso. Essa palavra aí mexeu, fez algo dentro de mim ser acendido, fez, Senhor, algo dentro de mim. Eu já estou aqui, irmãos, não tenha vergonha, não se importe com o que, eu sei que aqui é uma igreja saudável, amém? Mas eu queria te convidar a você vir aqui,
E eu queria pedir que o Ministério de Louvor cantasse um louvor aí. E eu queria que você dissesse: Senhor, esse é o primeiro domingo de maio, mas eu não vou viver maio. Esse dia não é um dia comum, esse dia não é um dia qualquer. Esse é o dia de uma nova unção, esse é o dia de um novo mover, esse é o dia de um novo romper. A tua unção, Senhor, é verdadeira e está na sua vida, querido. Está no seu coração fluindo aí, no teu espírito.